Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, esse é o canal Márcia com Patchwork. Hoje eu vou fazer com vocês um kit, na verdade, que é de duas necessaires, uma já tá pronta, eu vou fazer a segunda com vocês. E é esse kit que eu vou sortear conforme eu prometi, tá? Eu prometi que quando chegassem 6.000 inscritos, eu ia fazer outro sorteio. E já nesse momento eu acabei de olhar, tem 6.284 inscritos, tá? Então eu vou fazer o sorteio desse kit. Eu espero que vocês gostem. E para participar do sorteio, vocês vão ter que comentar nesse vídeo. Não vai valer comentário em outros vídeos, tá? Para o sorteio. O sorteio é feito através de um aplicativo, é a Helena que faz e é tudo bem certinho, tá, gente? Não precisa ficar com medo que não tem maracutaia, tá? Então, quem tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Eu gosto muito de trabalhar com aproveitamento, né, de tecido, de material. Quem já me conhece há algum tempo sabe como eu gosto de um retalhinho, né? Um fuxiquinho, um retalhinho. Então, cada vez mais, eu tô procurando aproveitar o que tem. E para incentivar outras pessoas também a fazer o mesmo, tá? Trabalhar com aquilo que a gente tem. Vocês sabem que quando a gente trabalha com o que a gente tem, a gente exercita muito mais a nossa criatividade. É muito fácil pegar um tecido e fazer uma bolsinha como essa aqui, por exemplo, ó. Aqui tá escrito sujinhas e limpinhas, né? Então eu fiz essa bolsinha toda com tecido único, tá? Tá linda? Tá linda. Mas eu não exercitei a minha criatividade. Teve outras que eu fiz dessa mesma sujinha e limpinha que eu fiz tudo com retalhinhos, tá? Cada pedacinho de um tecido. Essa aqui também eu fiz assim, ó, porque eu queria render, eu queria fazer mais rápido e então eu fiz com um tecido só, tá? Semana que vem eu vou fazer feira na prefeitura, feira da escola na prefeitura toda semana. Então eu tô fazendo umas coisas para levar para feira. Então não tô com muito tempo disponível para produzir em grande quantidade, tá? Então, o que eu ensinei para vocês no último vídeo? Eu ensinei a técnica do jogo americano, aquele sem manta. E aí, eu aproveitei, ó, meus quadradinhos e transformei numa necessaire. Olha só, que linda que ficou. Tá? Então aqui eu aproveitei aquelas tirinhas e aqui eu tô aproveitando tecido de forrar sofá, tá? Que eu ganhei do meu estofador. Então, gente, assim, ó, pode ter gente que não gosta e tudo bem não gostar. É normal, tá? Não gostar de misturar textura, misturar tipos de tecido. Só que um tecido desse aqui, gente, custa pelo menos o dobro desse tecido, do que esse tecido aqui. Quem já mandou forrar sofá sabe como é caro um tecido de forrar sofá. Então isso aqui são tecidos nobres. E por que a gente não vai aproveitar? Tem que aproveitar, né? Não dá para desperdiçar. Então eu vou fazer agora, aí eu já fiz esta, né, que vai no sorteio, e agora eu ainda tenho uns quadradinhos aqui, eu vou fazer outra aqui junto com vocês. Então quem ganhar o sorteio vai levar duas necessaires, tá? Essas duas. E o que acontece? Se a pessoa que ganhar for de outra cidade, a pessoa vai pagar o frete, tá? No correio. Então, vocês já fiquem aí preparadas que quem ganhar. Já teve sorteio que ganhou gente de outros estados e teve sorteio que ganhou daqui, tá? Mas isso aí é tudo um acaso, né? É por sorte. Então,
quem não comentar não vai concorrer, não vai ter chance de ganhar. Então, vamos comentar aí, tá? Vamos divulgar também, porque eu vou continuar fazendo sempre sorteios, tá? Conforme for aumentando, só que agora eu não vou fazer no 7.000 não, gente, porque o 7.000 vai chegar muito rápido. Tava no 5.000, quando eu vi já tava no 6.000 e já passou 284 dos 6.000 muito rápido. Então, depois eu vou divulgando para vocês, não vou dizer nada agora, porque eu não sei quando que eu vou fazer. Quando eu achar que dá, eu vou fazer, tá? O sorteio. Aí quero aproveitar também para agradecer a todas, né, que fizeram uma oração pela minha mãe, que ela teve doentinha de sexta para cá. Tive que chamar a help 2 vezes para atender ela, mas ela, graças a Deus, hoje já tá melhorzinha, tá? Nem fui fazer feira no Cobra Sol hoje e fiquei em casa, né? E então, muito obrigado para todos que rezaram, para todos que enviaram vibrações positivas, tá bom? Um beijo para todos, que ela tá mandando, tô falando por ela. Então, vou baixar aqui para vocês verem o que eu vou fazer. Ó, eu tô aproveitando aqui, eu não vou dar medida de nada, porque eu quero que vocês se arrisquem, tá? Porque a gente tem que se arriscar. Se a gente ficar fazendo tudo só assim de que a gente copia exatamente igual, a gente não vai criar nunca. E é quando a gente cria, quando a gente não tem as medidas, que a gente se arrisca, é que a gente faz as coisas mais bonitas, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui eu coloquei meus quadradinhos em cima da manta. Um momentinho que tá passando uma criaturinha aqui, né? Querem ir pra janela para pegar ventinho, tá? Então, vou passar uma costurinha aqui em volta, só para fixar na manta, para ficar mais fácil. Ó. Tá? Desce, Boris. Tá, vem no colo, então. Fica aí no colo. Tá. Ó. E aí, eu vou passar uma costura aqui também. Aqui, ó, no meio, tá? Pra fixar. Não é um quilt, tá, gente? É só uma costurinha mesmo. Sem compromisso. E vou passar aqui também. Como diriam aí algumas pessoas, é um quilt na vala, digamos assim, tá? Ó, ficou assim, tá? E aí agora eu vou começar a colocar os tecidos aqui. Então eu vou usar o mesmo tecido, né? Porque é um jogo, ó. Olha que tecido lindo. Eu vou usar o mesmo tecido e vou completar aqui o que tá faltando para cobrir a manta. Então eu vou colocar. Quando eu tenho assim, ó, eu quis colocar ele aqui em cima. Deixa eu mostrar. Ó, aqui pra mim vai ser a parte de cima da necessaire. Por que que eu não centralizei? Porque aqui embaixo vai ter a caixinha de leite, e daí se eu colocasse mais para baixo, ia acabar sumindo aqui, ó, que nem essa aqui, ó, tá? Então, a técnica aqui ficou para cima, não desperdice a técnica. Então, por isso que eu coloquei aqui em cima, tá? Aí, agora aqui, eu vou colocar... Deixa eu aproveitar mais aqui o tecido. Ó, eu coloco assim... Deixa eu ver uma posição melhor para vocês verem. A luz não tá... É que se eu acendo a luz lá de cima, acaba atrapalhando aquela luz lá. Então, eu apaguei. Ó, aí faço um pesponto aqui, ó. Viro e faço um pesponto. E aqui eu já gosto de fazer um quilt... Ai, tá gravando as unhas, Boris. Um quilt de ondinha, ó. Tá? Faço um quilt de ondinha. Ó,
Ó, não cortei o tecido. Agora eu venho por esse lado e costuro na beiradinha, prego na beiradinha da manta. E aí eu já venho com a tesoura e já tiro o excesso que sobrou aqui. Tá? Então, gente, isso aí vocês vão fazer de acordo com o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer a necessaire toda com a mesma técnica, vocês podem fazer também, tá? Eu não quis porque eu quero aproveitar esses tecidos lindos que eu tenho e eu acho que fica uma coisa diferente. Ninguém vai conseguir fazer igual, né? Ó, faço minhas ondinhas. E agora eu venho pelo outro lado e passo uma costura na pontinha. Agora eu corto aqui o excesso. Não tô nem parando o vídeo nessa parte, que é para vocês verem bem passo a passo mesmo como é que eu faço, tá? Então, já ficou assim, ó. Agora eu vou botar um aqui embaixo. Então, eu pego uma parte maior e coloco aqui embaixo. Mesma coisa, ó. Costuro. E viro. E faço um pesponto próximo da dobra. Quando vocês estiverem costurando na máquina doméstica e for assim uma costura mais grossa, gente, vocês têm que botar uma agulha mais grossa, tá? Vocês podem usar daí a 14, 16, se for muito tecido muito grosso. Eu tô aqui na máquina na reta e eu tô usando uma agulha número 14. Ó, faço quilt de ondinhas. Aí agora pelo avesso, olha o que ele quer, gente. Vem se deitar aqui em cima, onde eu tô costurando. Não dá, bobó. Desculpa aí, né, gente, quem não gosta de gato, quem não gosta de bicho, mas tem dias que a participação é obrigatória. Ai, ai, ai. Esses bichinhos. Ó, gente, tá? Tô cortando aqui o excesso de tecido. E agora, aqui em cima, eu vou fazer com uma outra técnica, que não é aquela que costura e vira o zíper, tá? Eu vou fazer aquela que sobrepõe no forro e no zíper, tá? Vocês já vão entender. Eu já ensinei aqui, mas eu vou ensinar novamente. Eu vou usar de forro esse tecido aqui, ó, de chevron, tá? Então, como sobrou uma tirinha do chevron, eu vou usar ele de acabamento aqui no zíper. Então, eu costuro aqui em cima, ó, um pezinho de máquina, a distância da bordinha, não tem nada assim de... E viro pro avesso, ó. E ele vai ficar o acabamento aqui em cima. Vai ficar um acabamentinho aqui em cima, tá? De chevron. Agora, eu não quero que ela fique assim, reta, porque se eu deixar ela assim, ó, retangular, quando eu fizer a caixinha de leite aqui, ela vai ficar, olha como é que ela vai ficar. Vai ficar larga em cima e pequena, menor aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 2 centímetros na lateral lá em cima. Ó, eu faço aqui, ó. Eu risco aqui uma caixinha de leite de 3 por 3, tá? Vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem, tá, gente? Ó, vou fazer aqui de 3 por 3. 3 por 3. E aí, aqui, ó, naquela grande, eu fiz isso aqui com 2, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa daqui, ó. Eu botei aqui nesse risquinho aqui, ó, bem aqui,
no 3, a régua, e lá em cima eu diminui 2, ó, entrei 2 aqui em cima, tá? E risco. E agora desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, entro 2 aqui em cima, vamos ver se vocês estão vendo, né? Ali embaixo eu coloco na caixinha de leite, e aqui em cima eu entro 2 e faço um risco, tá? Agora eu vou passar uma costura, bem em cima desse risco aqui que eu fiz, e vou recortar o excesso. Ó, ficou assim, tá? Já recortei e ficou assim. Dá uma passadinha, né? Ferrinho é um ajudante muito bom, só que vocês têm que cuidar o ferro nesse tecido, quando vocês estiverem usando esses tecidos, sim, que eles não são 100% algodão, e se o ferro estiver quente, daí vocês vão queimar o tecido. Quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Cada uma que eu faço, gente, fica diferente. Tá meio escuro, né, gente? Cada uma que eu faço fica meio escuro. Cada uma que eu faço fica diferente. Porque, como eu tô aproveitando, ó, essa daqui eu tive que emendar o tecido aqui. Então, eu fiz nos lados quilt de ondinha e aqui no meio eu fiz o quilt de, assim, um xadrez. Então, eu usei uma fita crepe aqui, ó, pra ficar bem certinho. Eu botei a fita, costurei do ladinho, tira a fita, bota do ladinho, faz a outra costura e depois no outro sentido. E ela fica bem perfeitinha assim, ó, tá? Então, ficou um modelo diferente, tá? Essa aqui é outra. Então, agora, nessa daqui, vamos ver como que vai ser. Nessa daqui, ó, o tecido que eu tenho, ele vai cobrir todo. Então, não vai precisar fazer emenda nenhuma. Então, eu vou cortar aqui esqueci de baixar. Ó, cortei o tecido, tá? Cortei um pouquinho maior, claro, né? E agora, eu vou colocar os alfinetinhos aqui e vou fazer um quilt de ondinha. O quilt de ondinha vocês já sabem como que é, então eu vou fazer e já volto aqui com vocês, tá? Ó, gente, já fiz o quilt de ondinha, tá? Ó, ficou assim. Agora eu pego a minha parte da frente, coloco aqui em cima. Ó, coloco aqui em cima, alfineto e vou recortar do mesmo tamanho. Boto os alfinetinhos. Vejo se não tá faltando embaixo nada, né? Aqui tem mais manta desse lado. Ó. Vamos recortar, tá? Vou recortar e passar uma costurinha em toda a volta. Ó, gente, já passei uma costurinha em toda a volta, né? Recortei. Aqui em cima eu já passei também aquela tirinha de chevron para dar acabamento. E agora eu vou medir o zíper, tá? Então, aqui, essa medida aqui, ó, ficou de 26 centímetros. 26 centímetros. Então, o meu zíper vai ficar 4 centímetros menor, tá? Se aqui tem 26, o meu zíper eu vou cortar com 4 centímetros a menos. Então, ele vai ficar com 22 centímetros. Mas antes de cortar, não esqueçam de colocar passar o cursor, tá? Porque senão depois fica ruim de passar o cursor. Então, corto meu zíper e aí eu pego meu isqueiro e dou uma seladinha na ponta do zíper, ó. Ó, tá? Pra ele não desfiar, tá bom? E aí, eu vou pegar um pedacinho de tecido, vou dobrar assim pro meio 2 vezes e formar um viezinho, ó. E vou encaixar
o zíper aqui dentro. Ó, tá? Vou encaixar o zíper aqui e vou passar uma costurinha aqui. Vamos trazer mais pra cá. Passar uma costurinha aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui o que sobrou a gente pode cortar fora, né? Ó, dobro, dobro e dobro. E encaixo o zíper ali dentro. Tá? Ficou assim. Agora eu vou pegar o meu forro. Bom, peguei meu forro. Vou marcar aqui, ó, metade do zíper. Vou marcar com a minha canetinha. Só um pontinho aqui para eu ter uma ideia de onde é o meio, né? E aqui o meu forro, vou fazer a mesma coisa, porque eu cortei meu forro maiorzinho um pouco. Eu sempre prefiro cortar maior e depois cortar o excesso do que cortar na medida. E aí, o que eu tenho que cuidar? Que aqui, ó, minha bolsinha, ela vai abrir da esquerda para a direita, tá? Então, o zíper tem que ficar assim, nesse sentido. Se eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Ele vai fechar para a esquerda e abrir para a direita. Então, ele tem que ficar nesse sentido aqui, em cima do meu forro, tá? Coloco o meio do zíper com o meio do forro, ali onde eu marquei, que eu perdi a marca. Vou fazer um pique, porque a minha marca da unha sumiu. Ó, tá? Meio com meio. E aí, eu vou passar uma costurinha bem na bordinha aqui do zíper, prendendo o zíper no forro. Ó. Quando chega perto do cursor, a gente puxa o cursor e termina de costurar, tá? Agora, eu venho com a minha parte da frente, ó. Não sei se tá bem bom para vocês verem. Ó, eu venho com a minha parte da frente que tá com esse acabamentinho. Vocês só podem fazer essa técnica de pregar forro quando tiver esse tipo de acabamento aqui em cima, tá? Se tiver daquele outro jeito, não dá para fazer esse acabamento. Aí tem que ser aquele normal que costura lá e vira, tá? Então, ó, centralizei aqui o meio da minha bolsinha com o meio do zíper e o meio do forro. E eu vou, se vocês quiserem prender com alfinete, pode prender com alfinete. E aí, agora eu vou passar um pesponto aqui, ó. Encostando bem a beiradinha aqui na cremalheira do zíper, ó. Tá? Bem encostadinho. Como o meu zíper já tá preso no forro, eu não preciso me preocupar muito. Ó, abro. E pronto. E olha só como que fica o avesso. Olha aqui. Limpinho, ó. Tá? Sem costura nenhuma. Agora, o que a gente faz? Pega o outro lado do forro, coloca o zíper aqui em cima, vamos marcar o meio também, tá? Marca o meio e coloca o meio do zíper aqui no meio do meu pique. Vai ficar tudo bem certinho. Meu forro tá mais largo do que precisa, porque depois eu corto o excesso, tá? Meio com meio, passo uma costurinha na ponta, só pra segurança, pra fixar, que fica mais fácil. Quem não gosta de passar essa costura, não passa, mas, gente, eu prefiro gastar uma costura a mais
e passar essa costura de segurança do que ter que encher de alfinete e depois às vezes ter que desmanchar porque não deu certo. Ó, marquei o meio com o meio, tá tudo certinho aqui, tá? E aí agora esse aqui eu botei para não virar, né? Ó, encosta bem, abro um pouquinho meu cursor ali onde vai passar o pezinho da máquina e venho costurando, ó. Bem encostadinho na cremalheira, corro meu cursor e continuo. Tá? Ó, fica assim. E pelo avesso, e do lado do avesso, ele vai ficar assim, ó. Ó, limpinho, tá vendo? Bem limpinho aqui, ó. Então, agora, se vocês querem, ó, vocês têm aqui a parte de fora como molde. Se vocês querem recortar agora aqui, pode recortar o excesso de tecido. Se não querem recortar agora, pode costurar primeiro e depois recortar, tá? Então, eu vou agora juntar direito com direito e forro com forro. Vou juntar bem certinho aqui, ó. O cantinho aqui eu junto bem certinho. Eu vou deixar para cortar o meu depois. Eu tô acostumada a fazer assim. Eu gosto mais. Se vocês querem cortar antes, pode cortar. Ó, junto aqui, o importante é juntar bem aqui a bordinha com a bordinha, ó, tá? Bem certinho aqui. Aqui eu gosto de botar um alfinete porque às vezes a presilha ali, o clips, às vezes ele escorrega, tá? E vou passar uma costura então em toda a volta e deixar o forro por último. Deixo um buraquinho aqui, né, no forro para desvirar. Ó, gente, eu costurei as laterais. Aqui embaixo eu ainda não costurei, tá? Porque eu gosto de fazer assim. Eu gosto primeiro de fechar a caixinha de leite para depois fechar o forro, tá? Então, vamos abrir aqui meu cursor. Cadê meu cursor? Ó, abro, enfio a mão aqui por baixo. Opa, esqueci de costurar o forro, a parte de baixo, peraí. Esqueci de costurar a parte de baixo. Costurado a parte de baixo. Aí eu venho com a minha mão aqui por dentro, ó. Oi, tudo bem? Aí abro aqui uma costurinha pra lá e uma costurinha pra cá, ó, bem encontradinho aqui, ó, tá? Coloco aqui um clips ou um alfinete e essa costura aqui pro mesmo lado aqui na outra caixinha de leite, ó, tá? Abro aqui para não dar prega. Então, ó, ela tava pra cá, então ela continua pra cá e a outra vai pra lá, ó, bem encontradinho aqui, tá? Gente, vocês estão treinando aí para colocar zíper? Esse jeito de colocar zíper é um pouquinho diferente, mas é muito legal. Eu só faço desse jeito, com o acabamento do zíper, quando a bolsa ela tem uma certa largura. Quando é uma bolsinha pequenininha, eu não gosto de fazer com esse acabamento, porque senão não sobra nem espaço pra gente enfiar a mão dentro da bolsinha, tá? Porque ele diminui muito. Agora que eu fechei as caixinhas de leite, eu vou fechar aqui o fundo, tá? Ó, fecho um pedaço, fecho outra parte, e aqui eu junto assim, ó, e corto as duas caixinhas de leite junto aqui, tá? Eu já sei o tamanho que eu quero, vou no olhômetro, porque já tô com prática, né? Abro e uma costurinha pra lá, outra pra cá aqui também. Gente, então, o que eu tava falando pra vocês é isso, né? Eu
Não gosto de fazer esse tipo de acabamento quando a bolsinha é pequenininha, porque daí não sobra quase espaço para enfiar a mão dentro da bolsinha. Agora aqui, gente, aquele segredinho para desvirar, ó. Ela não é muito pequena, né? Então eu faço uma gaitinha, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, ó. Ficou uma gaitinha aqui, ó, tá? E aí eu pego o buraco aqui, ó, e visto na minha gaitinha o forro, ó. Também não deixem, nunca deixem o buraco no fundo do forro, o buraco, a abertura, não sei, né? Eu esqueço de falar bonito. A abertura do fundo do forro, nunca deixem muito pequenininho, que senão vocês vão sofrer para desvirar. Aí assim, deixando uma abertura razoável, vocês não forçam tanto, não passam tanto trabalho, não perde tanto tempo. E aí fica tudo bom, tá? Ó, agora coloca o forrinho lá pra dentro e tá pronta a nossa bolsinha do sorteio. Gente, ela nem ficou uma bolsinha muito pequenininha não, tá? Ela ficou bem grandinha. Espero que a pessoa que vai ser sorteada goste, que use, que aproveite bastante, né? Aqui eu empurro aqui o cantinho, empurra aqui, ó, fica aqui um cantinho, né? Fica bem acabadinho aqui no zíper, tá? Então eu gosto de fazer esse acabamento quando é grosso, aqui no caso nosso tecido aqui é grosso, então eu gosto de fazer esse acabamento no zíper para não ficar mais a espessura do zíper ali. Ó, gente, ficou bem encontradinho, ó. Bem retinho, tá? Ficou bem lindinha. Dá uma quebradinha no ferro, vou mostrar pra vocês. Tive que acender a luz, gente, que já ficou noite. Olha como que ficou, tá? E atrás aqui de quilt de ondinha. Agora eu vou botar um enfeitinho no zíper aqui. Vou fazer de tecidinho igual eu fiz nessas daqui, ó. Que eu acho tão bonitinho, ó. Faz uma coisinha bem pequenininho, bem estreitinho e dá um nozinho. Daí eu vou fazer igual nessas daqui. Então, gente, ó, essa aqui vai ser do sorteio, tá? Deixa eu ver qual que é essa aqui. Ó, tá? Essas duas aqui que vão ser sorteadas. Então, vocês têm que comentar aí embaixo nos comentários, vocês têm que escrever, eu quero ganhar. Porque daí, quem comentar nesse vídeo é que vai estar concorrendo, tá? Lembrando que se a pessoa for de outra cidade, a pessoa vai pagar o correio, tá bom? Mas não fica muito caro não, gente, fica dependendo do lugar, não fica muito caro, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês ganhem, tá? E quanto mais crescer o canal, mais sorteio vai ter para vocês. Um beijo para todas, me sigam no Instagram, marcia.pet, e quem quiser participar do grupo no Face, Alunas da Márcia, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.